E aí, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Acabei não falando nos últimos 2 ou 3 vídeos sobre o livro, tinha prometido falar dele domingo, não consegui falar domingo, terminei de ler ele hoje pela manhã. Bom, um livro muito bom, Super Comunicadores, tá? Do Charles Duhigg. Eu comecei o livro com uma expectativa, igual eu tinha falado em outro vídeo. Tinha uma expectativa desse livro em relação a melhorar minha comunicação, melhorar minha oratória, melhorar meu estilo de conversa. E não é bem o que esse livro fala, tá bom? E apesar do nome dele ser Super Comunicadores, não sei se por tradução, talvez. E o autor Charles Duhigg é o mesmo autor de o livro Poder do Hábito, aquele amarelinho, se eu não me engano, com os quadrinhos vermelhos. Eu não achei, ele não tá aqui em casa, acho que eu gostei. Ou tá na casa da minha mãe, enfim. Pois se eu lembrar, eu coloco na edição aí a capa dele. Enfim, ele fala como desbloquear a linguagem secreta da comunicação. Eu esperava que esse livro fosse melhorar minha comunicação como orador, como comunicador, como passador de mensagem aqui no YouTube, tá bom? Mas basicamente esse livro fala sobre conexão, sobre como se conectar melhor com pessoas, com situações ao seu redor. E claro, é uma forma de comunicação, porque antes de passar uma mensagem, se comunicar, você tem que se conectar com pessoas, tá? E gostei bastante do livro, apesar de não ter sido a expectativa que eu criei nele antes, mas gostei bastante desse conteúdo. E antes de continuar, não me apresentei nesse vídeo ainda, tá? Meu nome é Átila Bidala, sou médico, professor universitário, preceptor do internato, instrutor do OCLS, podcaster com Big Talks, até consegui adicionar o podcast aqui agora junto no YouTube, pai da Helena, e quero falar sobre livros. Estou no meu projeto de 45 dias de gravação todos os dias e esse projeto envolve um livro por semana. Estou um pouco atrasado, mas se for preciso, eu leio um panfleto para completar. E a regra é minha, eu faço o que eu quiser. Enfim, voltando para esse livro e para outros livros. Primeira coisa, por que eu estou fazendo um conteúdo de vídeo sobre os livros? Porque eu tenho percebido cada vez mais, ainda mais gravando conteúdos, ainda mais estudando sobre livros e aprofundando cada vez mais em leitura nesses anos todos, que as pessoas não gostam de ler. As pessoas não têm o costume de ler, as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas é, é, não têm a leitura como prioridade, vamos dizer assim. E tá tudo bem, tá? Não tô brigando com isso, nem dizendo que eu sou melhor por conta disso, não. Mas eu me considero melhor a cada dia, sempre que eu leio. Então eu melhoro, eu evoluo como pessoa, como ser humano, como uma versão melhor do Átila à medida que eu leio e que eu passo livros por livros, que eu tento entender novos conceitos e me considero cada vez com um grau maior de sabedoria em relação ao que os livros podem passar. Eu sempre tento absorver muito. Igual eu já falei em outros vídeos aqui, eu me coloco na posição de aluno, na posição de aprendiz do leitor, ou como se fosse um professor me passando algum conteúdo. Então as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas não gostam de ler, as pessoas não usam isso como prioridade. Muitos dizem que gostam de ler, mas não conseguem se concentrar, não insistem o suficiente, tá? E tá tudo bem nisso também. Muitas pessoas preferem postar fotos de livro na internet. Vou postar que eu tô lendo, sou culto e tal, mas enfim. Leitura é uma das coisas que mais me ajuda. Talvez seja a terapia e o momento terapêutico mais importante da minha vida. E gravar vídeos tem sido outro momento importante, tá? Mas ser pai é a melhor experiência de todas. Recomendo isso para todo mundo um dia, mas se puder adiar e viver mais sua vida antes de ser pai, faça isso, porque a vida depois de pai é outra, muda as coisas, as prioridades, a sua, vamos falar assim, a sua busca vamos falar, um propósito, nasce o seu propósito, a partir dali você tem uma vida nova, entendeu? Então, assim, mudou muito a minha vida, a minha filha Helena. Voltando pro livro, para não me alongar tanto, é um livro que fala mais sobre conexão com pessoas, ele fala, não fala sobre oratória em si, sobre como falar em público, como falar em vídeos, mas ele ensina a fazer conexão com pessoas. No caso meu aqui do vídeo, não me acrescenta tanto, porque eu não sei o retorno que eu tô tendo aí do outro lado na mesma hora. Não tô conversando olhando nos olhos de alguém, ou de uma plateia, ou de uma pessoa para entender como essa pessoa está reagindo, fazendo perguntas. E ele fala nesse livro, basicamente, que mais importante do que se comunicar e passar uma mensagem é você aprender a escutar outras pessoas,
aprender a fazer conexões emocionais com essas pessoas, aprender a entender o contexto que você está vivendo ali. Acima de tudo, o ato mais importante é ouvir. E por isso eu gostei muito desse livro, porque é uma coisa que eu preciso cada vez mais melhorar. Aprender a ouvir outras pessoas, aprender a absorver conteúdo de outras pessoas na forma de ouvinte, tá? E você analisar esse ambiente, esse contexto, as pessoas na sua vida e aprender a interagir dessa forma. Ele cita 3 tipos de conversa nesse livro, basicamente, que é como você vai tratar essa conversa, essa conexão com a pessoa, que seria basicamente o contexto que está tudo acontecendo, o motivo de estar tendo aquela reunião, aquela conversa ou aquele conflito, em como se conectar emocionalmente com as pessoas, como extrair e entender a parte emocional da pessoa, porque tem muitas conversas, muitas conexões que dependem do lado emocional, e às vezes é importante você também se abrir e expressar seu lado emocional para gerar uma certa empatia com as pessoas, porque empatia promove, vamos dizer assim, a sincronia de pensamento dessas pessoas. E quando você tem a sincronia com alguém, você consegue se comunicar melhor, consegue se conectar com essa pessoa, tá bom? E ele fala sobre a parte social de cada pessoa. Você entender, primeiro, acima de tudo, o mundo em que você vive, as condições que você vive, o que te limita, como você se define, os diferentes tipos de situações que você tem na sua vida, como se você fosse desmembrar o seu eu em várias pessoas e entender que as pessoas também têm diferentes lados sociais. E saber abordar isso é importante para evitar conflitos ou fazer com que os conflitos tomem rumos ruins para aquela conexão, para que aquela conexão seja feita, tá? E ele fala sobre conexão com pessoas que mais importante do que perguntar e fazer perguntas para as pessoas, é aprender a fazer perguntas de certa forma aberta. Ele até usa o termo legal, ele fala sobre, deixa eu ver se eu vou achar. Eu tinha marcado, acho que eu marquei aqui. Ele fala sobre você fazer perguntas que a pessoa, ao invés de ter uma resposta simples, que ela possa aprofundar nas respostas. Isso vai gerar conexão. Achei as perguntas aqui, eu vou até citar como exemplos, mas aqui. Ele fala que às vezes as pessoas fazem perguntas e deixam a outra pessoa sem saída. E a resposta fica uma resposta fechada, não dá andamento na conversa. Ele fala que é como se fosse um beco sem saída conversacional. E ele dá alguns exemplos de perguntas, tá? Ao invés de você perguntar para outra pessoa onde você mora, é melhor você perguntar do que você gosta no lugar onde mora. Ao invés de você perguntar, você trabalha em quê? Aí é melhor você perguntar, qual foi seu emprego favorito? Ao invés de você perguntar em que faculdade você estudou, você pode perguntar do que mais gostou na faculdade. Ao invés de perguntar se você é casado, pergunte, me fale sobre sua família, ou abra uma conversa com essa pessoa. Ao invés de perguntar quanto tempo mora ali, você pergunta qual é o melhor lugar no qual já morou. Ao invés de perguntar, você tem algum hobby? Você pergunta, se pudesse aprender alguma coisa, o que gostaria que fosse? O que você gostaria de aprender? Então, assim, são perguntas abertas que promovem uma continuação da conversa. E aí você consegue fisgar alguns conteúdos, algumas partes emocionais, se conectar com essa pessoa, falar abertamente sobre você, e tudo isso faz parte da conexão. Então é isso que ele aborda mais nos Supercomunicadores, tá bom? É um livro que eu gostei bastante e é um livro na mesma pegada de 2 outros livros que eu já li. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Del Carne, e Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos, eu acho que é isso. Do Nicolas, não vou lembrar agora. Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. Ou Como Fazer Alguém Se Apaixonar de Você em 90 Segundos. Vou procurar. Mas gostei bastante desse livro. Apesar de que esses 2 livros, que têm uma pegada parecida, considero melhor do que esse. Tá? Esse livro é um pouco mais recente, do ano passado. Mas os outros 2 livros, principalmente do Del Carne, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, talvez seja um dos melhores nessa pegada. Então eu recomendo, se você não gosta tanto de leitura, ou se vai escolher algum livro para ler, para aprender a se conectar melhor com pessoas, leia esse do Del Carne. Acho que você vai se sentir mais abraçado, de certa forma, tá? Apesar que esse livro é muito bom, tá? Então é a indicação que eu tenho para vocês. Bom, eu montei aqui com inteligência artificial, vamos ver se vai dar certo de jogar na tela. Mas enfim, vamos lá. Eu montei aqui para vocês como se fosse um mapa mental, usando a inteligência artificial para falar um pouco sobre o livro, Supercomunicadores, tá? Lembrando que é um livro que fala sobre conexão e não sobre comunicação em si.
Então, vamos abrir as abinhas. Primeira coisa, os tipos de conversa. Vamos definir 3 tipos de conversa, igual eu falei para vocês, tá? Tomada de decisão, do que realmente se trata, que é o contexto daquilo. Emocional, como nos sentimos. E identidade, quem somos. Então, você vai fazer conexão emocional com as pessoas e vai buscar fazer identidade com essas pessoas, tá bom? A identidade conta muito aquela parte de fazer perguntas abertas também, para você identificar como funciona essa pessoa. Vamos lá nos mindsets conversacionais. Vou voltar aqui. Mindsets conversacionais. Envolve tomada de decisão, rede de controle frontal, emocional, regiões dos cerebrais profundas e social, rede do cérebro de modo padrão, que é basicamente algo que já está intrínseco da pessoa, né? Você tem apenas que identificar e, após identificar, respeitar isso, tá bom? Habilidades de supercomunicação. Vamos abrir um leque um pouco maior, tá? Ouvir atentamente, conectar-se genuinamente com essa pessoa, mostrar que está escutando, validar sentimentos, fazer perguntas, tá? Lembrando daquelas perguntas que eu falei, perguntas que sejam mais abertas, que dê margem para essas pessoas aprofundarem no assunto ou continuarem uma conversa para a conexão cada vez fluir de forma melhor. Olha lá, perguntas abertas, perguntas de aprofundamento, esclarecer objetivos, descobrir o que o outro quer, que vai muito para aquela parte do como tratar a conversa e volta, de certa forma, para as 3 tipos de conversa estão sempre englobados ali, volta para o contexto da conversa, tá? Compartilhar, esse terceiro item. A gente vai falar sobre objetivos, sentimentos, lembrando da parte emocional sempre, e de suas experiências, compartilhar alguma experiência sua, algum sentimento que você teve, alguma vivência sua, tá certo? Adaptar o mindset, combinar o mindset com o outro, que seria fazer uma conexão, ficar na mesma frequência, vamos dizer assim, criar permissão mútua para compreensão, para tentar ter um entendimento melhor da conversa, porque muitas vezes aquela conexão ali às vezes pode ser de forma fria e você não tem uma certa conexão, tá? Experimentar na conversa, que seria testar, porque às vezes a conversa está ali meio morna e você vai jogar algum assunto, levantar algum assunto de forma de teste para essa conversa, para ver se funciona ou toma um caminho melhor ou aprofunda um pouco mais, tá bom? Introduzir novos assuntos, fazer concessões inesperadas, observar reações, verificar caminhos a seguir, tá? Consciência da identidade. Identidade pessoal versus identidade social, que vai aquele terceiro tipo de conversa. Influência da identidade social, encontrar identidades compartilhadas, reconhecer múltiplas identidades, gerenciar conflitos, gerenciar conflitos, focar no controlável, si mesmo, ambiente, limites, moderar afirmações e buscar alinhamento. Lembrando que o alinhamento está muito relacionado àquela parte de mesma frequência, de conexão. Prestar atenção a pistas, porque às vezes a outra pessoa dessa conexão, dessa comunicação, tá te dando alguma ideia de que ela não quer conversar sobre aquilo ou de que aquele assunto está ficando interessante. E ele fala alguns sinais aqui nesse livro, assim como muitos outros livros de comunicação mostram, que é a pessoa às vezes quando está querendo conversar ou manter um contato com você, ela vai se inclinando para o seu lado. E às vezes quando ela está com aquele assunto ruim, ela vai se afastando, ficando mais nervosa, mexendo as mãos, olhando as horas, mostrando insatisfação ou, de certa forma, um desconforto com aquele momento, tá? Então, observar os sinais é importante, tá bom? Mudanças, prestar atenção às pistas, mudança de assunto, comentários aleatórios, tom de voz e expressões, tá bom? Inteligência emocional, monitorar emoções próprias e dos outros, desenvolver relacionamentos e empatia, regular emotividade e sincronizar intensidade emocional, tá bom? Então essa parte desses gatilhos, vamos falar habilidade de supercomunicação, talvez seja a parte mais interessante do livro. Vou até reduzir aqui se você quiser dar um print aí depois no YouTube, não sei se ficou muito pequeno, mas é isso. Voltando aqui, preparação para conversas difíceis, tá? Entendendo sobre o assunto, lembra, sempre volta para o tipo de conversa, de como você vai tratar, de como você vai fazer aquele mindset de tomada de decisão, gerar o contexto, tá? Pensar antes de falar, prever obstáculos, planejar ações para os obstáculos, ponderar objetivos próprios e dos outros, tá bom? Principalmente analisando as situações. Ele até dá um exemplo legal nesse livro sobre um médico, o Dr. Rosewood, eu não vou lembrar o nome agora dele especificamente, mas sobre
na época do Covid, a questão das vacinas, que muita gente não queria se vacinar, e como ele consegue convencer algumas pessoas a se vacinarem. Enfim, eu acho que eu não marquei essa página, mas é um conflito de vacinas aqui. Voltando. E o último item que eu coloquei aqui nesse mapa mental, nesse mapa de estudos, vamos dizer assim, conversa sobre identidade. Ele até cita um exemplo da Netflix, que teve um conflito vamos falar, não vou entrar muito nisso, mas sobre questão de diferença de gêneros, diferença de sexismo de certa forma, alguns tipos de preconceito, tá? De um diretor da Netflix, numa reunião, que acabou impactando toda a empresa. E a partir daí eles mudaram algumas formas de agir internamente na Netflix. Se eu não me engano, no ano de 2021, que ele cita esse acontecimento. Não, 2018, 2021. Bom, reconhecer a importância da identidade e identificar outras pessoas e entender que, apesar das diferenças entre todas as pessoas, no final das contas, todos somos iguais ou todos somos diferentes, cada um é uma pessoa individual, tá? Vai muito naquele sentido do que pregava o evento que a gente participou recente e que a gente levou a conversa lá no nosso podcast do Festival da T21, da Trissomia do 21, tá? Das pessoas com síndrome de Down, que foi um evento muito legal. Bom, voltando. Então, reconhecer a importância da identidade, evitar impor identidades, taxar as pessoas, vamos dizer assim, validar perspectivas e sentimentos e focar em experiências compartilhadas. É aquilo, você vai se conectar com pessoas, você vai buscar se conectar cada vez mais com pessoas, lembrando de respeitar e dar espaço para as pessoas falarem. É aquilo, é muito mais importante você aprender a ouvir outra pessoa, aprender a fazer perguntas para essa pessoa e a questionar melhor do que ficar apenas falando ou colocando sua opinião ou levantando sua ideia sempre. É mais importante aprender a ouvir as pessoas, tá? O que você pergunta é muito menos importante do que como você pergunta, tá certo? Então é um livro que fala muito sobre conexão de pessoas. E eu gostei bastante desse livro. É o terceiro livro do projeto, meu 10º livro esse ano já, e vou para o próximo livro. Queria agradecer vocês que chegaram até aqui. Espero que eu tenha acrescentado um pouquinho sobre esse livro, sobre algumas ideias dele. E apesar de ter tido uma expectativa ruim, de criado uma expectativa no início e depois ter ficado um pouco insatisfeito, eu percebi que o assunto dele era legal e era para outra parte que eu não estava pensando, sobre conexão com pessoas, tá? Então foi muito legal. E agora eu vou emprestar ele para minha irmã, para a Aline Abdala. Espero que ela esteja assistindo esse vídeo aí ou que ela assista depois de ler o livro. E ela não repare, porque eu marquei algumas coisas de lápis e lapiseiras aqui, bastante coisa para não danificar tanto o livro, que eu gosto de dar uma desenhada, mas é isso. Agradecer mais uma vez pela atenção de vocês e decidir o meu próximo livro, que eu estava entre 3 livros, 2 livros, mas eu estava inclinado mais ao livro do René Girard. Mas acabei mudando de ideia e vou ler esse aqui, do Anthony Esolen. 10 maneiras de destruir a humanidade do seu filho. Ó, tá crocante no plástico. Vamos tirar o plástico. Esse é o próximo livro. Começarei essa noite. Deixa eu guardar esse plástico aqui no bolso. É isso. Esse é o próximo livro. 10 maneiras de destruir a humanidade do seu filho. Não julgue um livro pela capa, mas a capa desse livro é bem bonita. Mas de falar bem desse livro, é um livro que poucas pessoas também conhecem. Tá? Não sei se você aí que assistiu o vídeo já leu esse livro, conhece esse livro. Se quiser deixar um feedback ou uma mensagem aí, estarei de coração aberto. Só não me dê spoilers, por favor. Mas é isso, esse será o próximo livro. Lembrando, as pessoas não gostam de ler, então foi isso que eu fiz. Eu li e, de certa forma, resumi esse livro para você, para facilitar o seu tempo. Tá bom? Agradecer mais uma vez a audiência, se eu tive aqui nesse vídeo. A audiência tem crescido, por incrível que pareça, aqui no YouTube. Estou ficando cada vez mais feliz. É engraçado como cada pequeno seguidor, cada pequena curtida ou uma visualização a mais aqui me impacta muito mais do que o Instagram, que tem um monte de visualização lá, geralmente. E aqui a felicidade parece ser maior. Estou gostando muito de adentrar essa rede social do YouTube, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a presença, dizer que o projeto continua hoje, 28º dia, tá bom? E é isso, lembrando, viva o agora, conte a sua história, leia livros, tá?
Busque a sua melhor versão sempre. E lembrando, o meu mantra para meus pacientes que estão me acompanhando no projeto de 45 dias e principalmente no consultório com o protocolo modo on é menos gordura e mais músculos, tá certo, pessoal? Grande abraço e é isso aí. Tchau, tchau.